nós estamos entrando hoje, consoante o professor já nos passou, o módulo 10, que vai tratar de ânima e ânimos, né? A nossa aula, a nossa reunião de estudo é a 20ª, e nós vamos introduzir o material com um texto que nós tiramos da internet, que está lá no blog Despertar Coletivo, muito interessante. Então, vamos ver do que trata ânimo e ânimos na versão desses terapeutas do blog Despertar Coletivo. Ânima, alma em latim, é a representação feminina no inconsciente do homem. Que ideia ele faz no seu íntimo da mulher? O caráter da ânima é, em geral, determinado pela sua mãe. Se o homem sente que sua mãe teve sobre ele uma influência negativa, sua ânima se manifestará de forma negativa, ou seja, ele poderá ser inseguro, apático, com medo de doenças, de impotência ou de acidentes. Se ele conseguir combater essas influências negativas da ânima, sua masculinidade tende a fortalecer-se. A vida adquire um aspecto tristonho e opressivo que pode levar o homem até mesmo ao suicídio. Se, por outro lado, a experiência com a mãe tiver sido positiva, a ânima poderá deixá-lo efeminado ou explorado por mulheres, incapaz de fazer face às dificuldades da vida, menino criado com vó daniço, ele colocou aqui, né? A manifestação mais frequente de ânima é a que toma forma como fantasia erótica, que leva o homem a consumir revistas pornográficas, sex shows, etc. É um aspecto primitivo e grosseiro da ânima, mas que só se torna compulsivo quando o homem não cultiva suficientemente suas relações afetivas, quando sua atitude para com a vida mantém-se infantil. Animus, espírito em latim, é o lado masculino no inconsciente da mulher. Assim, uma mulher muito feminina tem uma alma masculina não desenvolvida, trabalhada. Em seu relacionamento com o mundo, se ela é impressionável, calorosa, estimulante e envolvente, seu lado masculino interior será muito diferente, duro, crítico, agressivo, prepotente. O ânimos, assim como a ânima, possui 4 estágios de desenvolvimento. O primeiro como personificação da força física, o atleta, a força pelos músculos. No estágio seguinte, como homem de ação, iniciativa e planejamento. No terceiro, manifesta-se como verbo, como professor, e na quarta e mais elevada manifestação, torna-se assim como a ânima, mediador de uma experiência na qual a vida adquire um novo sentido. Dá à mulher uma firmeza espiritual e um amparo interior que compensa sua brandura exterior. Relaciona a mente feminina com a evolução espiritual da época, tornando-a assim mais receptiva a novas ideias criadoras do que o homem. É por esse motivo que antigamente em muitos países cabia à mulher adivinhar o futuro ou a vontade dos deuses. A audácia criadora do seu ânimos positivo expressa por vezes pensamentos e ideias que estimulam a humanidade a novos empreendimentos. Carl Gustav Jung. Cada homem sempre carregou dentro de si a imagem da mulher. Não a imagem desta ou daquela mulher, mas uma imagem feminina definitiva. Então, como o Vanin falou, iniciamos hoje o nosso módulo 10º e vamos falar sobre ânima e ânimos. Um assunto bastante interessante e muito importante para nós que estamos nessa jornada de autodescobrimento, né? Mas, antes de nós falarmos sobre ânima e ânimos, vocês tinham uma tarefa. A gente tinha uma tarefa de casa, de férias, não sei se vocês lembram, mas eu lembro. Vocês tinham que ler 3 questões só, do Livro dos Espíritos. Leram as questões, pelo menos? 3 questões simples, 3 questões bem simples, mas que geram uma confusão imensa, porque as pessoas não compreendem Kardec. Interessante isso. E aí, por não compreenderem Kardec, falar de alguns assuntos na casa espírita vira uma confusão, um caos. Em especial quando envolve sexo, sexualidade,
castidade, transexualidade, homossexualidade, bissexualidade. E aí é um barato, porque cada um tem uma opinião, cada um acha uma coisa, sai dizendo uma coisa como se fosse espiritismo, criam teorias fantásticas, mas que na verdade de espiritismo não tem nada. Porque Kardec nunca disse aquilo, os espíritos nunca nos trouxeram aquelas informações, nunca Kardec organizou aquelas teorias daquela maneira ou naquele sentido. E por isso é importante, para falar de ânima e ânimos, e a gente já vai entender o que é isso, compreender a base. Entender o que Kardec diz, porque já está ali. Só que a gente não consegue ler. E por não conseguir ler e entender, começa a fazer uma confusão, como eu disse, achar ser espiritismo, que de espiritismo não tem nada, né? Então, nós vamos dividir aí esse nosso estudo de ânima e ânimos em dois momentos. Um primeiro momento em que nós vamos trabalhar o que é ânima e ânimos na visão espírita, isso é importante e fundamental para nós, e aí não há como, nós vamos trabalhar Kardec. E um segundo momento em que nós vamos correlacionar o que a ciência espírita nos traz com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E aí nós vamos ver que são abordagens bastante diferentes, né? Que a visão espírita sobre ânima e ânimos é uma, a visão analítica sobre ânima e ânimos é outra. Mas que se unidas, a gente consegue ter conceitos e aplicações muito interessantes, em especial para nós que estamos nesse processo de descobrir aí quem está aqui dentro, as pessoas que estão aqui dentro, esse ser que nos compõe, perfeito? Porque ânima e ânimos são mais duas pessoinhas que estão aqui dentro de nós, no meio desse multidão que a gente já foi meio que desvendando e descobrindo, né? Aliás, Carl Gustav Jung, ele vai dizer que se vocês acharem assim, muito difícil se relacionar com a sombra, trabalhar com a sombra, ele vai dizer assim, no processo de autodescobrimento, sombra é trabalho de aprendiz. O que realmente é significativo para o processo de autodescobrimento, a obra-prima, é o confronto com ânima e ânimos. Então a gente vai se exercitando na sombra, daí quando está mais ou menos bom, aí vamos para a nossa obra-prima, o grande finale, que aí é se relacionar com ânima e ânimos. E aí a vida vira de cabeça para baixo. Se a gente achava que a sombra já virava a gente vai ver que ânima e ânimos mexe ainda mais, né? Porque deixa realmente sem nenhuma possibilidade de culpar ou responsabilizar as pessoas fora de nós, o outro. Em especial nos relacionamentos conjugais. A gente vai ver como isso se estabelece durante os relacionamentos, tudo bem? Então é um caminhar longo que a gente tem aí, de bastante conceitos e que precisam ser bem sedimentados para com que a gente não crie confusões e para com que a gente não caia na cilada de acreditar ser espiritismo algumas teorias que, como dissemos, Kardec nunca propôs. Perfeito? Então as questões que vocês tinham a tarefa de ler eram as questões 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos, né? Mas como eu sei que a maioria não leu, porque eu já fui aluno, ainda sou aluno, e eu sei que o aluno nunca faz o que o professor... Eu só não vi como eu tomei o maior choque da minha vida há 35 anos atrás. Que quando o gaúcho macho beludo viu que são os mesmos espíritos que ora habitam o corpo masculino, pirou. Já 35 anos. Por isso que eu nem já conheço ela de trás. Era só um depoimento, assim. É o que vai acontecer, viu? Isso aí. Então, na questão 200 do Livro dos Espíritos, ela está lá na parte segunda, onde Kardec trabalha do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 4, em que Kardec trabalha da pluralidade das existências, né? Então, Kardec faz uma questão bem interessante. Os espíritos têm sexo? Muito legal isso.
Mas legal se fosse os anjos têm sexo, que daí a gente ia discutir o sexo dos anjos, né? Mas os espíritos têm sexo. E a primeira pergunta que nós temos que fazer é como a gente entende sexo? Para saber o que Kardec está perguntando, tudo bem? Como vocês entendem essa pergunta? Os espíritos têm sexo? O que Kardec está perguntando aí? Gente, o que é sexo? Gênero. Perfeito. Então ele quer saber se os espíritos têm sexo, no sentido de gênero. Se o espírito é masculino ou feminino. Né? Essa é a questão. Que na época de Kardec tinha essa denominação ainda, sexo. Hoje a palavra que melhor expressa isso é gênero. Né? Gênero masculino, gênero feminino. E a resposta dos espíritos, já entendendo que a pergunta de Kardec era em relação a sexo como gênero, nessa compreensão nossa, respondem: não como o entendeis. Ou seja, os espíritos não têm o gênero masculino, o sexo masculino e feminino que o identificam como macho-fêmea, da maneira como entendeis no planeta Terra, no mundo físico, em que vocês se identificam masculinos, femininos, por meio do gênero. Porque os sexos dependem da constituição orgânica. E essa resposta é muito importante, porque ela já dá uma compreensão imensa sobre a questão do sexo nos espíritos. Então, se eles estão dizendo que os sexos dependem da constituição orgânica, ele está dizendo que depende da encarnação no mundo físico, depende da matéria. Então, enquanto espírito no mundo espiritual, nós não somos nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, nem sexo masculino, nem sexo masculino, porque o espírito não tem sexo, é assexuado, se formos pensar na morfologia. Compreendem isso? Da mesma maneira, a gente poderia pensar assim: mas o que é o espírito? Kardec pergunta isso: o que é o espírito? Espírito é matéria? Não, espírito não é matéria. Então, o que é o espírito? E aí eles respondem: uma centelha, uma luz, uma chama. É difícil a gente explicar, porque vocês ainda não têm nem condições de entender o que não é matéria, né? Mas então nós temos que compreender que essa inteligência que nós somos, que é o ser espiritual, o espírito imortal, não tem essa identificação, esse gênero sexual enquanto espírito. Que o gênero masculino ou feminino é uma necessidade da encarnação, é uma necessidade da constituição orgânica. E pensar dessa maneira significa dizer que o espírito, planejando a sua reencarnação, fazendo planejamento reencarnatório, também vai planejar se vai reencarnar num corpo masculino, no gênero masculino, ou no gênero feminino, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Tudo bem? Fica mais fácil a gente começar a entender dessa maneira. Bom, mas no mundo espiritual, há espíritos homens e mulheres, a gente vê isso. Olha as obras de André Luiz. Eles se identificam, se mostram, né, como homens, como mulheres. Então a gente já vai entender isso também. Já vai entender isso daqui um pouquinho mais, perfeito? Então o gênero, o sexo, vai depender da constituição orgânica, da organização física, da organização material. Antes do espírito reencarnar, ele não está preso a essa polaridade masculina ou essa polaridade feminina. Tá? Não é nem homem nem mulher. Perfeito? E aí a gente começa a perceber aqui que Kardec nos traz uma ideia de... Aliás, os espíritos nos trazem uma ideia, em resposta a Kardec, de que nós somos seres
espirituais numa experiência material. E que o objetivo da experiência material é potencializar o desenvolvimento do espírito. Para que o espírito, nessa experiência material, ganhe em virtudes, em conhecimento, em sabedoria, em qualidades ético-morais, em valores que o aproximem de Deus. Não é esse o objetivo da encarnação? Desenvolver o espírito, progresso do espírito, aprendizagem, né? Então, quando a gente fala que o espírito é nem homem nem mulher no mundo espiritual, a gente pode começar a entender isso como polaridades energéticas, como energia sexual. Então, nós temos uma necessidade de aprender, enquanto espíritos imortais, qualidades, sentimentos, emoções, sensações que são naturalmente características de um gênero em prioritário. E se eu, enquanto espírito, preciso aprender essas características, eu escolho, se for permitido escolher, prova, se não for, expiação me impõe, né? Escolho, vamos pensar como prova, o gênero masculino. E aí eu vou aprender características que são próprias do gênero masculino. Características que eu aprendo com mais facilidade experienciando esse gênero. Da mesma maneira como no gênero feminino, a gente aprende características, sentimentos, vivencia emoções e experiências que são próprias do gênero feminino. Por exemplo, não tem como nós, homens, entendermos o que é ser mãe. Não tem. O que é gerar um filho e dar à luz na maternidade? Não sei. Esse é um sentimento e uma emoção que eu só vou adquirir enquanto espírito quando eu experienciar a polaridade feminina, o gênero feminino, e ainda ser mãe. Porque eu posso experienciar a polaridade feminina naquela encarnação e não ter essa oportunidade. Também para o planejamento reencarnatório não está essa experiência. Mas é só vivenciando isso que eu consigo entender o que é ser mãe. É só tendo um filho, é só sabendo o que é o filho doente à noite, é só sabendo o que é cuidar de um filho durante tanto tempo. É só nessa experiência que eu desenvolvo esse sentimento. Não que eu não vá desenvolver o sentimento de carinho, de amor pelo filho na polaridade masculina. Vou, mas é diferente. São outras características e outros sentimentos. Tudo bem? E ao desencarnar, eu levo comigo todas essas conquistas, esses aprendizados. Afinal, eu sou um espírito imortal. Eu sou herdeiro de tudo que eu aprendi. Então, tudo aquilo que eu desenvolvi na polaridade feminina, aquelas experiências, integram o meu ser. E aí eu posso ser um espírito que por muito tempo encarnou, reencarnou no gênero feminino e desenvolveu muito bem as características do gênero feminino. Mas agora eu preciso aprender e experienciar características do gênero masculino. Então eu reencarno no gênero masculino para aprender o que é característico daquela polaridade. Mas como por muito tempo eu estive na polaridade feminina e experienciei isso, isso faz parte do meu ser. Daí eu sou aquele homem, gênero masculino, mas que as mulheres diziam assim, é uma alma feminina. Ele olha para mim, ele me entende, ele acolhe os filhos, ele cuida dos filhos melhor do que eu, que sou mãe. Porque o feminino nele está muito bem desenvolvido. Ele desenvolveu isso durante as experiências pretéritas, sem nenhuma alteração na questão da identificação sexual. Nenhuma. É uma característica do espírito. Perfeito? E essa é a ideia que os espíritos querem nos trazer. De que o sexo pouco importa. O que importa é a experiência reencarnatória que o espírito tem que viver. Se para ele o melhor é vivenciar o gênero masculino, ele reencarna no gênero masculino.
Ou vocês nunca se perguntaram por que Jesus nasceu, vamos pensar, encarnou no planeta Terra como homem? Por que não foi como mulher? Por que foi como homem? Nunca fizeram essa pergunta? Não. Imagina a sociedade do Cristo. Se ele escolhesse a polaridade feminina naquela sociedade, ele não teria nem voz. Até hoje, né? Não teria nem voz. Não precisa ser só naquela, né? Até hoje. Olha os direitos das mulheres ainda, o quanto se luta, se batalha como se fosse algo. Então, para o Cristo que importa, depende do que eu vou fazer. Para o objetivo que o Espírito tem no mundo, a polaridade masculina ali é importante. Afinal, se viesse como mulher, não teria como ser ouvido, como falar, como fazer tudo o que fez, como ter a influência que teve. Perfeito? Então, pouco importa isso. E no mundo espiritual, lembrem-se que nós nunca perdemos uma parte daquele envoltório do espírito, perispírito. Nós temos uma parte que se liga ao corpo, formando o corpo físico, mas há uma parte do perispírito que nos acompanha, que está em torno, ao redor do espírito. E é isso que nos dá os fenômenos todos da mediunidade, os fenômenos mediúnicos, e inclusive permite ao espírito agir no mundo espiritual, atuar sobre o fluido. E é esse envoltório que o espírito, no mundo espiritual, pela ação da sua força de vontade, do seu pensamento, molda para aparentar ser aquilo que é importante para ele, que lhe agrada, por exemplo. Então, se eu tenho essa polaridade feminina mais desenvolvida e gosto mais, me identifico, me afinizo mais, por alguma razão, pode ser que no mundo espiritual eu opte por moldar a minha forma como mulher. Pode ser que eu tenha mais afinidade com uma mulher mais idosa, foi um período que eu mais gostei, e aí eu moldo uma mulher mais idosa e me apresento assim no mundo espiritual. Ou uma mulher mais jovem, ou como Joana de Ângeles, que se apresenta como uma mulher que parece uma freira, porque é uma forma que lhe toca em particular, fruto das experiências que teve nas próprias existências encarnatórias, como ela diz, Adival. Então, de acordo com o propósito, o espírito molda a sua intenção. É óbvio, gente, que não é assim festa livre, né, para todo mundo. Quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade em todas essas manifestações. Isso a gente sabe do estudo da doutrina espírita. Quanto menos evoluído, mais limitante é para o espírito. Inclusive, nós sabemos também da influência da matéria sobre o espírito na desencarnação. Então, nós estamos falando aqui de uma situação de espíritos mais libertos, mais livres, mais aprimorados, que não têm, que moldam o seu perispírito à necessidade ou à afinidade. Mas nós também temos aqueles espíritos, que provavelmente somos nós, que ao desencarnarmos, não vamos ter muita escolha não, porque a gente vai achar e se identificar com aquilo que a gente foi na última existência. Tamanha influência que a matéria ainda existe sobre nós. Vamos sentir fome, mesmo sendo espírito. O espírito não precisa comer. Mas vamos sentir fome, vamos sentir frio, vamos sentir calor. Mas o que é isso? Isso são ainda resquícios da nossa inferioridade espiritual. Nosso perispírito ainda é tão denso, tão materializado, que a gente sente a influência ainda forte do mundo material. Esse mundo material, esse mundo espiritual mais denso, mais materializado, entre aspas, que o perispírito é mais denso e recebe fortemente a influência da matéria, que o espírito recebe muito a influência da matéria, é esse mundo, é essa morada da casa do Pai que André Luiz relata nas suas obras. André Luiz não relata o mundo espiritual onde está o Cristo. Ele relata o mundo espiritual onde nós vamos depois que a gente desencarnar.
Vamos sentir fome, vamos sentir frio, vamos sentir perturbação, vamos ter que ser acolhidos, vamos ter que ser amparados, vamos ter que ser atendidos num hospital de recuperação, né? Porque a gente não tem ainda esse preparo, nem mesmo a gente vive com esse desapego das coisas materiais, né? Por isso que o Vaninho comentava ali que ele tem uma palestra interessante. Morrer e desencarnar é a mesma coisa? Morrer é uma coisa, desencarnar é um processo que pode levar séculos, dependendo do grau de ligação desse perispírito a essa matéria. Sou tão materializado que eu morro, mas não saio daqui. Fico por aqui, né? E sofro e vivo tudo que as pessoas vivem. Leon Denis trabalha muito bem isso no livro Depois da Morte. Ele vai dizer que os espíritos inferiorizados, presos à matéria, morrem, mas não morrem, porque ficam aqui, infernizando a vida de quem ficou. Quando não tem mais que ficar aqui, né? Ainda apegados às coisas do mundo, ainda apegado ao que a família vai fazer das propriedades, ainda apegado ao trabalho que tinha, e agora tudo aquilo que eu construí, o que vão fazer, quando na verdade não é isso que importa, né? Para ti, no mundo espiritual, enquanto espírito planejando o retorno, pouco importa se você retorna como homem ou mulher. O que importa é o que eu preciso aprender. E é melhor eu aprender isso em que gênero, masculino ou feminino? Às vezes a gente nem tem discernimento, a gente acha que é melhor voltar no gênero feminino. E o orientador espiritual, quem valida a nossa reencarnação, ele diz assim, não, veja bem, vamos estudar mais um pouquinho, olha esse ângulo, por essa perspectiva, você vai ver que é melhor a outra polaridade. Da mesma maneira como a identificação do espírito com a polaridade, com o gênero, pode ser validado por uma existência muito marcante para ele. Então, nessa existência, enquanto Wagner, no gênero masculino, ela foi fundamental para eu compreender esse sentido, esse aspecto da vida. Então, eu gosto, enquanto espírito, de me identificar nessa característica física. Física, entre aspas, no mundo espiritual, aparência, né? Então, isso pouco importa. O que a gente... Vai acontecer de viver uma polaridade do outro, ou ele pode simplesmente, como diz o Espírito, dizer certinho, ele poderia ficar assim também. Vai depender, como você disse. Enquanto no corpo físico sempre vai ter uma polaridade. No mundo espiritual. E a ideia é essa. A ideia é, se o espírito é assexuado, então ele vivencia as experiências em cada polaridade, porque o espírito puro apresenta todas as características de uma polaridade e todas as características da outra polaridade. Ou seja, ele é completo, ele é integral. Ele não é dividido. Nós ainda somos divididos. A gente tem mais de um do que do outro. Mas o espírito puro, ele é integrado. Então, o aprimoramento do espírito, o desenvolvimento nosso, pressupõe integrar essas duas polaridades energéticas, masculino e feminino. Termos tanto a energia masculina quanto a energia feminina no mesmo ser, no mesmo espírito. Jesus era assim. A gente vai estudar isso. Jesus era homem e mulher. Quando precisava energia masculina e as características próprias da polaridade masculina, estavam ali. Por isso ele é homem integral, perfeito. E quando precisava as características da mulher, o aspecto feminino se manifestava no Cristo. Aquela ternura, aquele acolhimento, o colo de mãe, né? Então esse é o aspecto importante. E aí faz sentido a reencarnação, claro. Porque na reencarnação, por meio das diversas experiências reencarnatórias, a gente vai vivenciando e experienciando as duas polaridades. Uma hora uma, outra hora outra. Até que isso vai se integrando à nossa personalidade maior, ao nosso self. Aquilo que é do masculino, aquilo que é do feminino. Permitindo que o espírito vá ampliando a sua percepção sobre o amor,
sobre a caridade, sobre a compaixão, sobre a fraternidade, sobre a coragem, sobre todas as características, dentro do que ele aprende enquanto masculino, enquanto feminino. Então depende mais da necessidade evolutiva, perfeito? E não também que o espírito vai sempre reencarnar como mulher, 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 daí depois vai para masculino, vai para homem e daí vira homossexual. Já viram essa teoria? Não sei aonde que falam que isso é espiritismo, porque o dia que me mostrar onde Kardec diz isso, porque isso é a maior bobagem que existe. Então fala assim, reencarna mulher, 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 daí homem, daí vira homossexual. Pô, que Deus, sacana, né? Então para que reencarnar mulher, 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 mulher? Então reencarna homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Não tem sentido. Isso é teoria de um autor, que se incorporou ao movimento espírita como sendo espiritismo, mas não é. Aliás, se a gente pegar a revista espírita, a gente vai discutir ela, vou mostrar para vocês, Kardec não fala isso. A respeito disso, A interpretação é diferente. O André Moreira fala que isso também corrobora com a tua opinião, dizendo que isso é uma opinião Pessoal. isolada. Mas virou do movimento, virou do espiritismo. E nunca, porque as pessoas ignoram Kardec. É isso que eu quero chamar a atenção. Mas é legal trazer à tona. Porque Claro, claro. Quando a gente não se fala, fica sempre a ignorância. É importante falar. Joana de Ângeles descreve inúmeras experiências reencarnatórias na polaridade feminina. Inúmeras, inúmeras. Bom, não sabemos se no meio aqui teve masculina, é que ela não revela, possivelmente. Mas, enfim, mas por que isso? Porque é o melhor para o planejamento reencarnatório. O melhor. Olha o que ela fez enquanto mulher, ensinando e mostrando na sua época. Mas para fazer o que fez enquanto mulher no mundo, tinha que ter um homem dentro de si bem desenvolvido para enfrentar e peitar o mundo. É a coragem que aprendeu enquanto na polaridade masculina. A mesma coragem masculina do Cristo, dizendo para o soldado romano, por que me bates? Se eu falei algo que não devia, me diga, que eu corrijo. Mas se eu não falei, por que me bates? A mesma coragem para expulsar o povo do templo, que fez da casa de Deus um comércio. E a mesma ternura e feminilidade para acolher a prostituta na rua, que ia ser apedrejada. Vocês entendem essa integração? Esse é o objetivo da encarnação. Mas não que vai ser sempre assim, mulher, 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 depois... Não, depende do planejamento. Então a gente vai trazer isso, a gente vai discutir o Evangelho e ver o ânima e ânimos do Cristo, que é o objetivo nosso, né? Nesse desenvolvimento, integrando, por isso a importância da análise, a dialética conosco mesmo, né? O diálogo conosco mesmo. O que eu quis? Qual foi a minha intenção? Né? Clara essa questão? Tudo bem? Podemos avançar um pouquinho? Bem, se a gente pensar em alguns exemplos, então falamos do próprio Cristo, Joana de Ângeles, né? Várias existências reveladas aí, a Divaldo na polaridade feminina, mas nós podemos pegar também Judas, por exemplo, uma encarnação gênero masculino, e depois Joana d'Arc, o mesmo espírito, polaridade feminina, né? Mas olha a polaridade feminina, mas olha o masculino girando e permeando toda aquela mulher. Liderando a guerra, conduzindo não sei quantos homens no seu exército, né? Da mesma maneira como a gente pode ver João, o doce e feminino João, né? Que depois reencarna como Francisco de Assis, o doce feminino Francisco de Assis, porque um desenvolvimento do aspecto feminino gigante já do espírito. Lembram da história dele com Clara? Todo o aspecto que nós discutimos, né? Então o importante não é o gênero, o importante é a gente entender que nós somos espíritos numa experiência material, para desenvolvermos qualidades inerentes a cada polaridade, para que no sentido do espírito sejamos um todo. Masculino e feminino como polaridades que nos compõem,
Essa é a ideia que a gente tem que entender, e é isso que a questão 200 nos traz, masculino e feminino como polaridades. Aí a gente começa a ver como a visão junguiana é muito interessante da alma humana, porque Jung fala que nós somos essas polaridades, que nós nos desenvolvemos pelo confronto das polaridades, que é isso que movimenta a energia psíquica para com que a gente entenda e integre. Né? Parceiros invisíveis, ele fala que são seres andrógenos. Exatamente. Aí, é isso aí. E a gente vai trabalhar muito esse livro quando a gente for lá para a visão junguiana. Né? Então são polaridades que compõem a natureza humana. Para a mulher é muito mais fácil aceitar isso. Mas para o homem, na cultura machista, no inconsciente coletivo do machismo, aceitar que tem uma mulher dentro de si, pior ainda que já foi uma mulher em outras existências, como o Vanin disse, que aí foi um choque. Porque eu fico imaginando aquele cara machista, né? Que susto quando ele for ver os parceiros das existências anteriores no qual ele estava na polaridade feminina, né? Que era um marido. Ainda bem que esquece. Você vê como o aspecto cultural influencia muito nessa formação aí. Nossa. Pessoal, nessa primeira questão aí, tudo bem? Por isso que estudar o Livro dos Espíritos, meu Deus, né? 5 anos no mínimo. Porque uma questão você fica 1 hora, 2 horas. É muito profundo esse livro. E está tudo ali. Entender Kardec em O Livro dos Espíritos e extrapolar isso para todas as situações da nossa vida. Essa é a função de quem estuda a ciência espírita. Porque a gente consegue, como disse a experienciar e aplicar isso em qualquer situação. Ah tá, e daí então esse aspecto o Espiritismo vai esclarecer. E esse aspecto da vida, o Espiritismo esclarece. E aí a gente começa a compreender melhor. Então vamos para a questão 201. Foi só uma, né? Tem mais 2 ainda. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Não precisa nem responder. Eu fico pensando a caridade desses espíritos também, né? Porque eles poderiam dizer assim, não vou nem responder, já está respondido isso. Né? Foi essa a questão que eu já... Mas eu também fico pensando na inteligência de Kardec em dizer... Porque Kardec, claro, já compreendeu. Mas aí ele precisava... Como eu vou explicar isso? Mas eu ainda vejo Espírito além, né? puro. Como é que os cabecinha de orelha vão entender isso depois? Nós. E daí eu fecho de todos os lados, né? Inclusive está aqui, olha aqui, ó. O Vanin trouxe para nós a ordem didática de O Livro dos Espíritos. Um livro, não li ainda, estou louco para ler, mas parece ser extraordinário, né? E falem o que falar do Cosme, não tem ninguém que faça a parte filosófica do Espiritismo melhor do que ele. Não tem. Ele é sensacional. Ele é realmente muito bom. Então, a questão 201. Qual que é a resposta? Qual é? Pode, né? A gente viu que pode. Né? A gente viu que são os mesmos os espíritos, que ora habitam um corpo, ora habita outro. Então, essa é a resposta que eles vão dar. Sim, então a pergunta que a gente tem que ter é: por quê? Qual a finalidade? O que eu preciso aprender nessa experiência, nessa polaridade? É isso. Como que eu posso ser útil? Como eu posso ser útil? O que eu preciso domar lá? Né? Esse aspecto. Então essa questão é muito tranquila quando a gente discute a questão 200, nesse sentido de que estamos numa experiência para aprender características de cada polaridade. Então somos os mesmos que animamos ora o corpo da mulher, ora o corpo do homem. Porque a gente entende cada cultura, cada experiência como uma escola de aprendizagem. Bom, então se você vai assumir a polaridade feminina num local em que a mulher não tem direito nem à palavra,
O que implica para você moldar essa experiência? O que na lei de causa e efeito te leva aí, porque é o melhor, o mais justo e o mais bondoso? Da mesma maneira, o homem, aquela experiência. Ou o contrário, né? Locais que às vezes a mulher tem, graças a Deus, já mais conquistas, mais liberdade, mais igualdade. Mas ainda é um aspecto que a gente precisa evoluir muito, no sentido de igualdade, de compreender que, na verdade, nós somos iguais. Eu fico imaginando, assim, um espírito que encarne na polaridade masculina, que assuma um cargo importante, por exemplo, num país desses mais conservador, e que nesse cargo crie inúmeras leis que menosprezem a mulher. E aí eu fico imaginando depois o retorno ao mundo espiritual, a reflexão, a análise, e aí o espírito pensa assim, e agora, né? Agora acho que o melhor para mim é vivenciar a polaridade feminina nesse mesmo lugar onde eu criei as leis. Viver as minhas leis. Não sei. Pode ser. Porque a justiça divina, ela não tem limites. Nós não temos noção do que a justiça divina é capaz de oportunizar para cada um dos filhos. E nunca é uma experiência no sentido de Deus feliz porque, tá vendo? Agora vai sofrer, vai pagar. Não é esse Deus. Esse Deus é humano. Esse Deus é uma imagem humana que a gente faz porque nós somos assim e criamos um Deus assim. Exato. Mas é uma visão de um Deus que acolhe, que é um feminino que acolhe e que oportuniza o melhor para aquele espírito. Então, pode ser que o melhor seja isso, retornar na polaridade feminina naquele local. Como pode ser que não? Não dá para saber. Depende do planejamento. Perfeito? Aliás, Deus é homem ou mulher? Na visão machista ocidental, Deus é homem, claro. Claro. Quem criou a visão ocidental de Deus? Homens. Então Deus é homem, claro. Então eu penso assim, para com que a gente entenda essa questão da energia, da polaridade de acordo com a necessidade, é a mesma coisa que se a gente perguntar assim, para o espírito, aonde é melhor ele renascer? No Brasil, nos Estados Unidos, no Japão? Aonde? Depende da necessidade evolutiva, do planejamento. É melhor para esse espírito renascer branco, negro, índio, amarelo? Depende da necessidade evolutiva. Então é a mesma coisa. É melhor homem ou mulher? Depende da necessidade evolutiva. Cada experiência é uma escola que está ligada a uma lei de causa e efeito e à justiça divina. Perfeito? Aí fica um pouco mais fácil da gente entender. Então, questão 202, quando somos espíritos, Kardec está dizendo assim, quando estamos no estado do mundo espiritual, não estamos ligados ao corpo físico, né? Porque a alma é o espírito encarnado. Então aqui ele está se referindo só ao espírito no mundo espiritual. Quando somos espíritos, preferimos, até porque o ideal seria quando estamos, né? Mas é que no francês o être pode ser tanto ser como estar. E aí o tradutor pode traduzir como somos. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher. Então é a mesma coisa. Pouco importa, não é verdade? Pouco importa para o espírito. Para o espírito, o que importa? A necessidade evolutiva dele. Então, olha a resposta. Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver de sofrer. Né? E o somos aqui me veio agora, que pode ser também uma interpretação de quando somos espíritos, no sentido de o estado real nosso. Né? Nós somos isso. Isso, somos de ser sempre, exatamente. Não de estar, de ser. Isso, perfeito. Espírito, isso. E aí no sentido do mundo espiritual, né? Ser um espírito no mundo espiritual.
nesse período de tempo, antes da encarnação. Então isso pouco importa o espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer, né? Fica mais claro? E aí Kardec vai trazer um comentário muito interessante a essa questão. Então ele vai dizer assim: os espíritos, não estando já bastante clara a resposta, ele vai explicar ainda mais. E eu não sei como isso gera tanto problema, né? Os espíritos encarnam-se, homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, olha que interessante isso aí. Como devem progredir em tudo. Então, se eu tenho que ser integral, adquirir todos os conhecimentos, eu tenho que experienciar o gênero feminino e o gênero masculino. De outra forma, não tem como eu saber o que as mulheres sabem. Não tem como eu saber o que os homens sabem, se eu não experiencio aquela situação. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, como cada raça, como cada local, como cada família, como cada ambiente, como cada época. Só que aqui ele está discutindo sexo. Oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. É muito diferente a experiência e os aprendizados do espírito que escolhe o gênero feminino lá na era vitorina e agora. Lá na época do Cristo e agora. Há 2000 anos antes do Cristo e agora. Nós estamos acrescentando ainda. Com certeza. Até porque nós estamos muito mais para o início, né, de tudo, né? Mas eu me refiro assim: o que será que eu, enquanto espírito, preciso aprender numa sociedade que desvaloriza a mulher estando nessa polaridade? Também não é à toa isso. Tem situações envolvidas aí. Tanto que Jung, quando vai trabalhar Anima Animus, vai trazer a ideia do hermafrodita, como tendo as duas polaridades. Não sei, quando se tornar um ser muito melhor, né? Então Kardec continua ali, ó. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Claro, aqueles que fossem sempre homem só saberia o que sabem os homens. É muito lógico isso, muito lógico, né? Então aquela história que a nossa mãe fala, minha mãe pelo menos fazia, só quando você for mãe você vai entender, ela está certíssima. É só quando eu for mãe que eu vou entender. Que não é nessa encarnação. E às vezes, muitas vezes, mãe. E às vezes, muitas vezes, mãe. Então agora a gente vai trazer dois conceitos, e aí muita atenção nisso, para a gente não fazer confusão. Esses conceitos, eles estão implícitos nas entrelinhas de Kardec. Mas quem traz mesmo é Carl Gustav Jung. A definição de Anima Animus, na psicologia analítica. E Joana de Ângeles, então, utiliza-se desse termo Anima Animus, ampliando para o entendimento espírita, que vai ser um pouco diferente da compreensão analítica. Então, por isso que a gente dividiu em duas partes, o que o espiritismo entende e depois o que Jung entende. Então, a gente pode dizer assim, na visão espírita, se eu sou um espírito imortal, tudo que eu adquiri e conquistei, enquanto espírito encarnado, nas minhas experiências no mundo físico, nas experiências reencarnatórias, enquanto homem, estão arquivadas em mim e compõem um todo que a gente pode chamar de ânimos. Ânimos seria o somatório de todas as experiências do espírito imortal na polaridade masculina. Tudo que ele aprendeu enquanto ele vivenciou isso. E da mesma maneira, o ânima seria o somatório das experiências do espírito, de tudo que ele aprendeu, enquanto na polaridade feminina. Na visão espírita é isso, porque para Jung,
não se contempla a reencarnação, tudo bem? Daí é diferente. Mas Joana de Ângeles vai trazer esse link que, apesar de concordar profundamente com o mestre Jung, ela diz, ela o chama de mestre, pode ampliar esse entendimento de acordo com a ciência espírita para a ânima como somatório de toda a experiência do espírito imortal na polaridade feminina e ânimos como somatório de toda a experiência do espírito imortal na polaridade masculina. Então nós temos hoje muito de ânima e muito de ânimos dentro de nós. Um pouco mais de um pouco menos de outro, mas já vivenciamos um pouco de cada coisa. Perfeito? Claro isso até aqui? Então, no livro Triunfo Pessoal, ela tem uma frase que sintetiza essas 3 questões do Livro dos Espíritos. Na verdade, não traz nada de diferente, é aquilo que Kardec já trouxe. Então, ela vai dizer assim: porque assexuado, mas não é a Joana de Ângeles que está falando isso. Os Espíritos já falaram isso em O Livro dos Espíritos. O espírito mergulha no corpo físico, ora exercendo uma polaridade e, em ocasiões outras, diferente expressão anatômica. Olha lá, é a questão de Kardec. O sexo depende da constituição física. E por que eu moldo uma ou outra polaridade? Depende da experiência evolutiva. Nós vimos ali no Livro dos Espíritos. Então ela vai dizer isso. Essas polaridades, masculino, feminino, proporciona que uma lei divina se concretize, que é a reencarnação, proporciona a reprodução, e enseja ainda, ou seja, apresenta possibilidades, dá possibilidade, oportunidade para que a gente desenvolva sensações e emoções variadas, não só masculina ou feminina, mas sensações que integram o ser integral, Jesus, que é integrado em todas essas sensações e emoções do homem e da mulher, que fazem parte do seu processo evolutivo. Então agora fica mais claro de entender ali o que a benfeitora nos traz. Perfeito? Tudo bem? Fácil até aqui? Então agora é importante a gente entender. Se eu tenho essas 2 polaridades, se eu tenho que vivenciar experiências, sensações, emoções em cada polaridade, a pergunta que eu faço é: o que eu aprendo enquanto espírito na polaridade masculina? E o que eu aprendo enquanto espírito na polaridade feminina? Para eu ver o que tem mais dentro de mim. Eu sou mais ânima ou sou mais ânimos? Meu gênero é masculino, mas eu sou uma alma masculina ou feminina? Em características de sensações e emoções. E aí um link, parênteses. Parênteses. Se o meu consciente, se a minha consciência é masculina, eu estou encarnado no gênero masculino, Jung vai dizer que o meu inconsciente é feminino e vai buscar essa complementação no parceiro ou na parceira. Então Jung vai dizer que quando a gente se apaixona por alguém, a gente não se apaixona pela pessoa, a gente se apaixona pela nossa própria alma inconsciente projetada na pessoa. Olha que lindo! Só que isso é um desastre. Porque você está, na verdade, apaixonado por o que você acha que a pessoa é. É uma ilusão. E esse apaixonamento tem um tempo para acabar. Porque em Parceiros Invisíveis, John Sanford vai dizer que não existe relacionamento duradouro baseado em projeções. Aí que a gente vai entender a visão junguiana e que é importante para entender ainda mais na ampliação que o Espiritismo nos traz. Porque aí no processo de autoconhecimento a gente vai começar a perceber como a gente é nos relacionamentos. O que eu estou buscando no outro, que eu acho que é dele, que é do outro, mas que na verdade são necessidades minhas. Por isso Jung vai dizer, sombra é obra de aprendiz. O grande salto evolutivo para quem quer se conhecer
é conhecer ânima ânimos. Porque aí a gente vai começar a perceber coisas em nós muito profundas nesse inconsciente, que estão em camadas mais difíceis de serem acessadas. E porque difíceis de serem acessadas, o self projeta-as para fora de si, para ver se o ego acorda para essa realidade. Né? Fecha parênteses. Então volta aqui para o Espiritismo. Enquanto homem, quais aspectos da nossa personalidade a gente desenvolve? Quais são as sensações e emoções que a gente tem a oportunidade de experienciar? E enquanto mulher? Essa é a pergunta. Né? Então a gente poderia fazer uma brincadeira assim. Poderia entregar para os homens um bonequinho com o desenho de um homenzinho, e para as mulheres um desenho de uma mulherzinha. E aí as mulheres escrevem as características que acham que se integram, que é do feminino. Ser feminino é isso, é isso, é isso. E os homens, ser masculino é isso, é isso, é isso. E aí a gente tem a expressão do que o homem na consciência acha que é o masculino e o que a mulher na consciência acha que é o feminino. Tudo bem? Mas eu posso pegar o bonequinho da mulher e entregar para o homem e dizer para ele, fala o que você acha que é o feminino. Aí ele vai falar o inconsciente que está ali. São características que ele espera do feminino, que não necessariamente é a característica que o feminino vai ter. E a mulher, a gente pode dar o bonequinho e ela escrever o que ela acha que é o masculino, que na verdade é o que ela espera nessa imagem interna que ela tem do que é ser masculino. Perfeito? Então a gente vai começar a entender isso. Mas vamos começar pelo que é mais claro, né? Enquanto polaridade masculina, o que eu desenvolvo? O que vocês acham que a gente, enquanto espírito, aprende da polaridade masculina, que é mais característico do homem? E aí a gente pode pensar historicamente mesmo, né? O que o homem sempre fez ao longo da história? O que foi sempre papel do homem? Porque isso está no inconsciente coletivo. O que a mulher sempre fez? Esse papel da mulher, aqui o homem se dedicou mais, aqui a mulher se dedicou mais, para a gente começar a entender como essas energias caminham dentro de nós. Então, vamos lá, o que vocês acham que é do comportamento mais em relação às sensações e emoções masculinas? Hã? Força, razão, proteção, provedor. Concordam? Eu também acho que é isso aí. Que mais? Tem mais coisas. Olha lá, força. Trouxe algumas, né, pra gente ver. Se vocês não concordarem, eu apago. Poder. Tem mais a ver, né? Liderança. Conquista, né? Decisão, o exército romano não tinha mulheres, ou tinha, não sei historicamente, acho que não. Não, né? O exército de Esparta tinha. Intelectualidade, né? Intelectualidade no sentido de poder, controle, domínio das palavras, aquisição das ideias, isso é mais do masculino, né? Não. Agressividade, né? Autoridade, mas também racionalidade, objetividade, né? Proteção material, talvez seja, né? Discernimento, lógica. Mas olha que interessante, parece que as características masculinas nos levam mais a um movimento para fora de nós mesmos, não leva? É um movimento mais exterior, em direção ao mundo, né? Parece que o masculino ele dá esse impulsionamento para a gente ir para o mundo. Vai para o mundo. Né? Então o homem tinha que sair, ele tinha um objetivo específico que era matar um animal para trazer alimento para a família. Então ele estava com aquele
foco e pensando como vai estruturar aquela caça e o pensamento linear e com aquele objetivo. E a mulher estava em casa com um olho no peixe, outro no gato, outro no filho, outro na pedra que podia rolar, enfim, tudo ao mesmo tempo, né? Mas, e do feminino, vamos lá. Delicadeza, doçura. Tem umas mulheres... Mas daí aí é o espírito no gênero feminino com a alma ânimos, né? É a mulher que manda no marido. E o marido, gênero masculino, com a polaridade, a alma feminina, né? Então a mulher manda e ele... Afetividade, sensibilidade, amorosidade, é mais característico, né? Não estamos dizendo que necessariamente é isso, mas são características que tendem mais para isso, né? Mas eu posso ser mulher, estou no gênero feminino e não me identifico com nada disso aí. Eu me identifico com todo o lado masculino. Sim, porque minha alma é mais masculina. Sem problema nenhum. Quando Israel adquiriu independência, destacou-se uma mulher notável, vocês lembram? Golda Meir, o nome dela. E ela foi a segunda, se eu não me engano, segunda primeira-ministra de Israel. E ela teve um papel de ser uma mãe exemplar, ou seja, esse aspecto feminino, uma mulher dedicada, tinha esse aspecto da polaridade feminina, mas era um homem no sentido de coragem, porque ela peitou todos e mais um pouco pela briga ali, né? Pela independência. Então, às vezes, a alma é ânimos. Margaret Thatcher. Tanto que o nome é Dama de Ferro. Então, o gênero é feminino, mas a alma é masculina. Ela fazia acontecido. Então, esse movimento aqui, ó, esse é um movimento que vai para o mundo, que é o que Golda Meir fez, que é o que Margaret Thatcher fez, né? Enfim, vários outros exemplos, que é o que Zilda Arnes fez. Ela vai aonde estão as pessoas que precisam de mim. Doçura, delicadeza, sensibilidade. Que, aliás, era uma alma feminina como ninguém, porque acolhia, que ajudava, bem equilibrada, né? E Madre Teresa de Calcutá. Olha a doçura, a afabilidade. Mas quando dizem para ela, quando ela percebe, eu não posso ficar aqui dentro, porque quem precisa de mim está fora dos muros, eu vou para o mundo. Mas você vai como? Você não tem nada, vai fazer o quê? Não interessa. Eu vou, nem que seja para melhorar e educar essas almas no chão. E foi o que ela fez. Pegou graveto e dava aula na terra no início. É a força masculina que leva o ser para ir para o mundo. Papa Francisco, né? Papa Francisco. Tem toda a amorosidade. Perfeito. Então isso que é o legal, a gente começar a perceber essas características que estão em nós, porque nós temos um pouco disso, né? Até o homem mais agressivo, durão, tem a doçura e a afabilidade, né? Que talvez precise ser desenvolvida em mais experiências nesse gênero. Então a emoção é característico da mulher, a ternura, o altruísmo, a subjetividade, né? A proteção emocional, a intuição, o relacionamento com o interior é mais da mulher, com o inconsciente, né? O movimento da mulher é mais interior, é para dentro, do homem é mais para fora, né? Então interessante isso. Frédéric Chopin, eu gosto muito, era um ser masculino. No entanto, meigo, dócil, né? Característica de uma alma feminina. Se apaixonava facilmente pelas mulheres. Curiosamente, as mulheres que tinham uma predominância de ânimos, porque ele era ânima, sentiam uma atração por ele, né? A projeção do inconsciente no oposto dá o apaixonamento, né? Francisco Cândido Xavier, veja, uma alma feminina na polaridade masculina.
mas uma alma feminina. O próprio Divaldo, o próprio Raul, o que esses seres fazem, né? Mas também o ânimos desenvolvido, né, do Raul. Lembra nas palestras dele? Nesse momento, mas eu acho bem feito. E o interessante é que, você vê, só para concluir esse raciocínio, essa polaridade masculina de Frédéric Chopin, o gênero masculino, mas a alma feminina. Vamos pensar assim, o inconsciente feminino, né? E ele se apaixona por uma mulher, se casa, se torna sua esposa, que é George Sand, que era o oposto, polaridade feminina, mas era um homem inconsciente, porque era para frente do tempo, não aceitava que mulher não podia estudar e se vestia de homem para ir nos cafés, para ficar junto com os homens para discutir e aprender. Hoje nós temos também outro exemplo, a Malala. Exatamente. Que espírito é aquilo, né, gente? Perfeito. Enfim. Você veja. E isso tem que estar aqui. O espírito tem que ter transitado já, tem que ter um pouco disso para poder expressar essa sensação, essa emoção, essa característica. Começou a ficar mais claro aí pra gente? Vocês percebem isso em vocês? Tanto uma coisa quanto outra? Às vezes mais de um, às vezes nada do outro, porque ainda nós não somos totais, né? Estamos longe disso. Então a gente ainda vai adquirindo cada uma dessas coisas. Então a gente pode definir aqui, ó, como eu trouxe para vocês, né? Então não tem essa definição em Kardec. Isso é uma extrapolação que a gente faz pela união do conhecimento da psicologia analítica com o espiritismo que Joana de Ângeles nos traz, essa ponte que a série psicológica faz. Então a gente pode trazer aqui, tanto que não tem a citação, porque é algo do que se acredita aí pelos estudos, como sendo ânimos, essa polaridade que representa o registro do somatório dos conteúdos ou experiências psicológicos multimilenares. Tá vendo? É psicológico, é processo da alma, é do ser. E até porque é a posteriori, né? De Kardec. Então, ele traz exato. de uma forma genérica para que seja esmiuçado pela ciência depois. Perfeito. A própria ciência amplia muito a compreensão, né? Eu acredito que Jung é o cientista que pela primeira vez tem a coragem de abordar isso, numa sociedade ainda bastante preconceituosa e machista, né? Mas Jung dá uma nova dimensão à alma humana, de que nós somos as duas coisas. Isso é belíssimo. O que Jesus já nos trouxe, o que Kardec retoma com o ensinamento dos Espíritos, mas que cientificamente talvez Jung seja o primeiro a dar essa grande contribuição, né? Para entender a alma humana. Então a polaridade de ânimos é esse somatório, enquanto espírito encarnado no gênero masculino. E isso está como arquivo em nós, está no nosso inconsciente coletivo, né? É a personificação de todos os componentes relacionados à energia masculina. Personificação no sentido de que faz lembrar alguma coisa. Então, faz lembrar o homem, mas não que é. Porque o Cristo não era nem uma coisa nem outra, mas personifica tanto a mulher quanto o homem, né? Faz lembrar, assim como o vaqueiro personifica a vida no campo, né? Então, a atitude do Cristo naquele momento personifica o ânimos, né? E neste momento personifica a ânima, né? Da mesma forma, então, a gente poderia fazer o oposto aqui, né? O ânima, o registro do somatório, dos conteúdos ou experiências também psicológicos, multimilenares, vivenciados por esse espírito, enquanto encarnado no gênero feminino. Encarnado no gênero, porque o sexo, o gênero, depende da constituição física. Tudo bem? Isso, perfeito. A reencarnação, ela dá sentido a tudo, né, Vaninha? Ela é a segunda palavra no alfabeto divino. Por isso, perfeito. E o interessante, tudo bem até aqui, gente? Vou voltar um pouquinho aqui, ó, nessas características.
aqui que a gente foi trabalhando de masculino e feminino. E aí a gente pode pensar da seguinte maneira: se eu, enquanto gênero masculino, tenho essas características, então naturalmente me falta isso aqui, né? Se eu me identifico mais com esse lado, então me falta adquirir isso, concordam comigo? Eu desenvolvi mais experiências nesse lado e, portanto, menos nessa. Como eu tenho mais desenvolvimento nesse lado, de masculino, de força, de poder, naturalmente a minha alma clama por um parceiro, uma parceira oposta, para com que eu aprenda a desenvolver e vivencie aquela oposição. Então, às vezes a gente tem, como a gente disse, o gênero feminino, mulher, mas a alma dessa mulher é masculina, é uma mulher que faz e acontece. Então, ela cria os filhos, ela dá conta das coisas, ela vai para o mundo, ela trabalha, ela resolve. Mas, muito comum que essa mulher masculina em alma se relacione com um homem que complemente esse psiquismo, que seja mais feminino em alma. Então a tendência é aquela mulher que fala, resolve, acontece, e o homem é mais calado, sentimento, quietinho e obedece. É natural isso. Ou às vezes é aquele homem que é o contrário, né? O homem que daí está no gênero masculino e está com a alma masculina desenvolvida, então é ele que faz, resolve, acontece, e a mulher, então essa oposição, ele vai buscar esse relacionamento nessa complementaridade psíquica. Pensando em saudável e equilíbrio. Pensando em equilíbrio. Como nós somos um laboratório para experiências, o ideal é que a gente buscasse o equilíbrio. O relacionamento afetivo deveria despertar o autoconhecimento. Mas nesse laboratório as coisas explodem, Ari, dá errado a experiência. E a tendência dessa alquimia é que exploda tudo e as pessoas vão cada um para um lado, né? E aí é interessante que, como eu me vinculo a alguém na complementação do que eu preciso, e eu finalizo, rompo esse relacionamento e não volto a perceber que são características minhas nesse autoconhecimento, a tendência é que o meu inconsciente busque novamente a mesma coisa. Então a tendência é que a gente se separe, case, se separe ou se relacione com o mesmo perfil de personalidade, porque é aquilo que o nosso psiquismo clama para eu me descobrir, né? Então tem pessoas que se relacionam sempre com o mesmo perfil de homem, mesmo perfil. E aí chega e diz assim, no final, então, realmente, homem é tudo cafajeste, porque eu só me pego homem cafajeste, só me relaciono com homem cafajeste, e que me trai, que faz isso, e mesmo assim parece que me atrai. E vai continuar, enquanto você não entender o que é isso dentro de ti, né? Então, interessantes esses aspectos, mas essa relação, essa dinâmica, nós vamos discutir um pouco mais quando a gente falar da visão daí analítica, tá bom? Então, ânima, beleza? E aí a gente vai então finalizar aqui fazendo uma percepção dessas expressões de ânimos e ânima no Cristo, no comportamento de Jesus, que é muito bonito, né? Para quem quiser entender mais sobre isso, obras de Amélia Rodrigues, né? Só. Pega as obras de Amélia Rodrigues que você vai ver ali o que é Jesus atuando, conversando, fazendo, né? Começa do início, Primícias do Reino, que é o primeiro livro, e aí vai seguindo, não necessariamente na mesma ordem, mas, né, que ela publica, porque você pode ler independentemente uma obra da outra. Mas começa com o primeiro para você entender o que é, como ela trabalha. Nós já falamos que Amélia Rodrigues é um espírito que, em estando no mundo espiritual, tem a oportunidade de estudar a vida de Jesus, né? E aí ela nos traz, então, todo esse conhecimento adquirido, poderíamos dizer vivenciado, porque você imagina o que é moldar o fluido, imagina o professor dela, dizendo assim, bom, então vamos lá para o poço
de Jericó para ver o que aconteceu. E daí o professor manipula pela força do pensamento e da vontade o fluido universal, com a permissão divina, até porque é um espírito que tem essa propriedade, e aí a gente assiste a cena toda como se estivesse ali do lado do Cristo. A gente brinca que não é nem Full HD, porque é uma tecnologia que a gente nem sabe o que é ainda, né? Porque é muito melhor, é muito melhor. E ela traz toda essa experiência na sua obra. Então ela sente não só o sentimento psicológico das pessoas envolvidas, o perfume, a natureza, tudo isso está relatado na obra. Por isso a gente pergunta, mas como que a Amélia traz tanto detalhamento? Porque o Espírito estudou tudo isso lá. E aí a gente tem aprofundamentos do Evangelho que a gente não tem estudando só o Evangelho. Porque os relatos históricos, muita coisa se perdeu, né? Muita coisa foi subtraída, alterada. Então, alguns diálogos a gente consegue ter dentro dessas obras mediúnicas. E um dos mais belos, na minha opinião, são tantos, mas um dos mais belos porque isso era algo que me tocava, até porque fala muito de mim, né? As questões sexuais, da energia sexual e como trabalhar isso. E que eu sempre pensava o Cristo consolando a pecadora no meio da multidão, quando ele diz aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Né? E depois ele acolhe e diz assim, olha, cadê os que te condenam? Né? Ninguém te condena, se ninguém te condena, eu também não te condeno, vá e não tornes a pecar. Né? E aí eu penso assim, e o que aconteceu com ela? Para onde ela foi? Porque você imagine uma pessoa que acontece isso na sua vida, ela não vai para casa e dorme. Não vai. Não dá, né? Não dá para dormir com um barulho desse. Como diz Amélia Rodrigues, quem conhece o Cristo jamais permanece o mesmo. Isso é lindo. E eu queria saber, e aí o que aconteceu? E a Amélia Rodrigues traz isso para nós. Vai contar. Porque na mesma noite, você vê, foi à tarde que acontece isso. Na mesma noite, aquele espírito estava fervendo, né? E ela volta a procurar o Cristo. E ela vai até a casa onde o Cristo está, que é a casa de um discípulo, de Simão Pedro, procura Jesus e há um diálogo lindo entre eles, que a Amélia reproduz. Né? Então essas obras são belíssimas. Eu não sei se está no Primícias do Reino, porque às vezes eu confundo onde está cada coisa. Mas a gente vai ver certinho. O Vaninho já localiza, a gente mostra aí. Então, como ocorre essa expressão do ânimos e da ânima no Cristo? Né? Quais seriam esses componentes masculinos e femininos de Jesus? Porque Jesus não precisa aprender nada mais, já é um espírito puro, mais do que puro, crístico. Né? O que é diferente, segundo a Revista Espírita. Então, esse espírito crístico não precisa mais de nenhum aprendizado. Então, só vem ao mundo físico em situações especiais, quando designados, escolhidos por Deus para. E aí recebem o nome de espíritos missionários. Olha que bonito. Então, Jesus realmente era o Messias. Né? Isso está na Revista Espírita. Então, na condição de ser integral, Jesus transitava perfeitamente entre essas polaridades, com perfeita harmonia, no masculino, no feminino, nessas instâncias psicológicas, nessas características, sensações, emoções, sentimentos que são característicos de uma ou outra polaridade, que normalmente a gente costuma atribuir. Isso é do homem, isso é da mulher, né? E que a psicologia analítica identifica nas figuras opostas ânima e ânimos. Né? Então nós estamos falando da aproximação dos opostos. Vocês entendem isso? Nem ânima, nem ânimos, mas integrado. Nem masculino, nem feminino. Nem consciência, nem inconsciente. Nem ego, nem self. Mesma coisa só. Integração. Não tem mais sombra. Porque não há mais conteúdo desconhecido e ignorado pelo ego.
O ego é um holofote tão ampliado que ilumina toda a sombra e se integra ao self. Né? Então o self cria o ego, e o ego precisa do self para existir, mas o self precisa do ego para se realizar, porque esses conteúdos todos inconscientes, para se tornarem conscientes e integrados, precisam passar pelo ego. E se esse ego é fraquinho, miudinho, não desenvolve, ele não dá conta de toda essa imensidão do inconsciente. Então a gente tem que, a cada existência, fortalecer, ampliar esse nível consciencial, essa consciência, para ela dar conta desses conteúdos inconscientes. Né? Por isso, Jesus diz assim, que o homem é a morada... Peraí, deixa eu lembrar como que é a passagem. Que ele vai falar da casa na areia, na pedra, mas que o homem é morada, o homem é a casa onde Deus quer fazer sua morada. É assim. É algo assim. O homem é a casa onde Deus... É isso mesmo. O homem é a casa onde Deus quer fazer a sua morada. Mas se essa casa é meio chinfrim, não dá conta do conteúdo do Deus, que é o self, essa casa desmorona em qualquer adversidade. Vem uma primeira dificuldade, o ego não dá conta, não quer mais brincar. Você está falando da parábola da casa edificada na rocha? Isso, da casa edificada na rocha. Agora, se essa casa é uma casa segura, é uma casa de madeira, começou tudo lá com os 3 porquinhos. Né? Se é uma casa de madeira, de rocha, edificada com rocha, ela é resistente. Daí pode vir a adversidade que vir na vida, esse ego se relaciona com Deus, com o self. Tem o eixo ego-self. E essa casa não desmorona. Então Deus habita. Deus consegue se fazer presente, o self consegue se expressar ali. As forças criativas da alma se expressam. Porque eu não vou deprimir, eu vou buscar essa imagem criativa para resolver, para solucionar, para suportar quando eu não conseguir, porque nem sempre eu vou resolver, mas suportar, entendendo que tem uma finalidade maior para aquilo, que é a minha experiência, enquanto espírito. Então Jesus integra essas duas polaridades. E aí a gente vai trazer algumas pinceladas do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, em que a benfeitora Joana de Ângeles faz esse paralelo entre ânima e ânimos e algumas características do Cristo. Né? Então, esse equilíbrio entre as polaridades ânima e ânimos no comportamento do Cristo. Vamos ver se vocês concordam com Joana. Se não concordar, pode discordar, não tem problema, tá? Não consegui discordar dela ainda, mas... Jesus, diz ela, apresenta a perfeita identificação dos conteúdos psicológicos da ânima com o ânimos. Olha, agora dá para entender, Joana. Não dá? Jesus apresenta a perfeita identificação dos conteúdos psicológicos da ânima com o ânimos. Entendem o que ela está falando? Agora, lê isso sem entender polaridade, sem entender essas características. Né? É todo harmonia, é integrado já, é harmônico, tudo funciona perfeitinho, equilibrado, que cativa e arrebata as multidões. Você imagina a força desse psiquismo do Cristo, né? Inclusive ela. Inclusive ela. Inclusive a gente. Por isso que quem conhece Jesus não fica igual. É incrível mesmo. Fico imaginando, gente, que lindo deve ser o Cristo assim, naquela barca, se afastando um pouquinho da margem, e aquela multidão que a gente não faz ideia, e Jesus falava e todos ouviam, sem microfone. Veja o que é a manipulação do fluido mesmo, né? O Espírito manipula o fluido e você ouve como se estivesse aqui. É espetacular. E em todos os idiomas, exatamente. Jamais temeu. Olha aí, isso é ânimos. Jamais temeu os poderosos.
E realmente enfrentava, né? Poderosos, entre aspas, né? Os intrigantes, os fariseus odientos e ingratos. Olha, ela faz um perfil psicológico ali daquela característica. Os fariseus vendo como adotados, foram trazidos pelo amor do Cristo para cá, por isso ingrato. Mais ainda. Nossa. Ele os conhecia todos. Olha só. Os saduceus materialistas e utilitaristas, sem porém os detestar. Olha só. Mas quando ela fala assim, sem porém os detestar, ela está dizendo que Jesus não é como nós. Porque a gente ainda projeta a nossa sombra e odeia. Jesus não projetava nada, então não tinha nenhum sentimento emocional exacerbado, afetivo, negativo. Não tem isso. Por isso que ela diz ali, sem porém os detestar. Não tem projeção, ele não tem sombra, gente. O ego dá conta de estar integrado ao inconsciente. É Jesus integrado. Mas isso é ânima também, né? Então veja, a plenitude não está em ser isso ou aquilo, mas está em ser o todo. Isso que é bonito nessa teoria. Lamentando, olha aí a docilidade, a ternura da alma feminina, lamentando o estado em que se encontravam, né? Longe de Deus e de si mesmos, intoxicados pelo orgulho e vencidos pela avareza, infelicitadores porque infelizes em si mesmos. Olha os conteúdos projetados ali. Sem se permitirem lugar propício ao despertamento para a realidade espiritual. Quando a mulher era espólio do homem, que dela podia dispor a seu bel prazer, e cujos sentimentos íntimos não eram levados em consideração, veja que ela traça aí o perfil do papel visto pela sociedade machista da mulher naquela época. Dá para Jesus vir como mulher? Abriria a boca. Quando a mulher era espólio do homem, né? Caracterizados com fraqueza digna de punição e chalaça, ele assumiu a ânima e enterneceu-se com as suas demonstrações de doçura e de piedade, de amor e de solidariedade. Isso é do feminino. Conclamando-a a autoestima, apesar de todos os impedimentos. Porque todo mundo dizia o contrário, né? A coragem para os enfrentamentos no lar, no convívio social, nas lutas políticas pelo bem geral, inclusive essa coragem para os enfrentamentos no lar, foi a proposta que ele fez à própria Joana de Cusa. Lembram da história? A gente trabalhou isso lá nas Vidas de Joana de Ângeles, né? Então, a mulher, esse lado ânimos que não era aceito pela mulher, né? Porque a mulher, na mulher era imposta essa culpa pelo declínio do homem do paraíso. Afinal, ela que corrompeu Adão, né? Ela, então, era responsável pelo declínio inicial do homem. Claro, na visão machista preconceituosa. E com isso, a mulher culpada inconscientemente, nesse inconsciente coletivo, se anulava. Não tinha voz, não tinha nada. Jesus reergue a mulher e dá a ela o devido valor. Dá a ela a devida estima, para que ela encontre dentro de si os potenciais criativos da alma, esse self, e se desenvolva, cresça e apareça, né? Então rompe com a ideia da mulher como submissão ao homem por ter sido criada a partir de Adão. Jesus rompe com essa ideia, né? Então, se ela foi criada a partir de Adão, ela pertence ao homem. E por isso lhe deve submissão. Era isso que se acreditava.
Que bom que a gente evolui. Mas ainda tem gente que pensa assim. Que pena que a evolução é lenta. Né? Mas vamos crescendo, vamos caminhando. A funesta paisagem humana, como diz a Amélia Rodrigues, somos os mesmos. Né? Então ergueu-a do vale em que se encontrava, nessa sombra coletiva. É isso que ela está dizendo. Essa sombra coletiva do pecado original, de que a culpa é da mulher, de que a mulher então é responsável por tudo isso, e que a mulher não tem voz porque foi criada a partir do homem, lhe deve submissão. Isso permeava o inconsciente coletivo. É uma sombra coletiva. Jesus dilui isso. Então Jesus ergue a mulher desse vale da sombra coletiva ao planalto de luz, né? Esse encontro com o self, localiza aí dentro de você esse potencial criativo e desenvolve. Você não é isso aí, né? Resplendente de liberdade e dignidade, conseguindo seu lugar no concerto da humanidade. Foi o primeiro a defender a mulher, né? Agindo dessa forma, possibilitava às mulheres, de certa forma banidas da vivência social, reerguerem-se, trazendo à luz da consciência o seu lado ânimos. Olha que bonito. Então esse lado ignorado, reprimido pela sombra coletiva, vem à consciência, é integrado nesse processo, e aí a mulher se permite vivenciar esse lado também masculino. Eu também posso fazer, eu também posso ter voz, eu também posso estudar, eu também faço e aconteço, eu também vou para o mundo. Não se envergonhe disso, isso faz parte do processo evolutivo. Perfeito. Quando os pobres eram tidos por desprotegidos de Deus e os enfermos graves eram expulsos das cidades, olha o que a gente já transitou aí, né, gente? Porque se encontravam mortos, tendo seus nomes cancelados do livro dos vivos. Por isso que Jesus diz, vai e se apresente ao sacerdote, né? Ao leproso, porque ele tinha o nome cortado lá. Não, você está morto, não faz mais parte da sociedade. Né? Ele os exaltou em inesquecível bem-aventurança, principalmente aqueles que foram pobres de espírito, de avareza e de paixões inferiores. Nunca se apartou dos doentes e odiados, visitando os samaritanos detestados e oferecendo-lhe os bens eternos da sua mensagem confortadora e rica de paz. Veja que aí é a ânima, né? É a mulher, é o feminino. O amor era considerado sentimento feminino, próprio da fragilidade atribuída à mulher. Sombra coletiva também. Comportamentos preconceituosos, padrões de comportamentos tidos como naturais, comuns, mas que confrontam a lei de amor, a lei de igualdade, a lei de fraternidade. Então, a sombra coletiva. Jesus rompe com isso. Esse amor grandioso, fragilidade atribuída à mulher, porque se ignora a força existente na ânima que existe em todos os homens. Veja que é bipolar ali, a polaridade é dupla. Esse amor grandioso acolheu a mulher surpreendida em adultério, vítima do ódio generalizado de outros adúlteros, que projetavam nela as suas sombras, que nela desejavam esmagar os próprios conflitos para manterem a sombra. Olha como fica claro agora ler Joana. Ou não, estão perdidos ainda. Conseguem perceber a sombra, a projeção, o inimigo no outro, fora de mim? Ou quando ele atendeu a vendedora de ilusões, que saíra da obsessão do sexo desvairado, libertada pelo seu dúlcido olhar cheio de misericórdia, convidando-a à reeducação, ao refazimento do caminho. E ela o fez. Com propriedade. Maior avanço espiritual que a gente tem numa única existência é dessa mulher. Por isso que se apresentou para ela no final. Por isso se apresenta ela. Como prêmio, isso. Ele depois da desencarnação. A história de Maria de Magdala é sensacional, né?
Nós vamos trabalhá-la mais à frente também aí. Esse amor não censurou ninguém, porque é feminino, maternal. A mãe acolhe. Sempre tem mais um prato de feijão. Sempre tem. Pode vir sempre mais um. Onde come 2, come 3. Onde come 10, come 11. Come 15. Sempre tem. Né? No entanto, advertiu, caracterizando ser também masculino, paternal, em perfeita identidade da ânima com o ânimos. Em perfeita harmonia no homem Jesus. Veja que bonito, né? Joana de Ângeles, quando ela responde e enfrenta o Sor Filotea, é ânimos. Aquilo ali é ânimos puro. Isso aí a gente poderia retomar. É, aquela carta. É. Agora nós temos o livro mesmo, né? Agora, quando ela está reencarnada na Bahia e enfrenta as tropas portuguesas, se coloca na frente dos soldados e diz: vocês não vão entrar aqui. Ela sabia que eles iam entrar, mas ela atrasa para as irmãs poderem sair pela passagem lá que tinha no subterrâneo e fugirem do convento. Então essa é a força masculina que se põe, que se enfrenta e que doou, mas também uma maternidade imensa, porque protege todos os filhos, né? As irmãs que estavam ali. Veja que bonito esse equilíbrio. Só por cima do meu cadáver, ela diz, né? E enfrenta eles. E dá tempo para que elas surgissem. Então esse amor e esse poder, né? O equilíbrio dessas polaridades. Isso que é o integrado. Não é nem uma coisa nem outra, mas as duas em equilíbrio. Quando precisa, está ali. Quando precisa dessa característica, está aqui. Em contrapartida, olha lá, as suas enérgicas palavras a respeito da hipocrisia dos fariseus e das questiúnculas dos insensatos saduceus, a conduta reprochável dos hipócritas e a tibieza dos fracos, sempre mereceram referências enérgicas e elucidações vigorosas. Olha o verbo aí, ó, o masculino explicando, né, fazendo acontecer, sobre as consequências que acarretariam para aqueles que assim agissem, apresentando outro ângulo moral de sua vida. Isso é ânimos, masculino. A força moral de Jesus, o verbo que contagiava multidões, isso é masculino. É aí que está aquela intelectualidade, é nesse sentido, da palavra, da decisão, né? E esse verbo contagiava multidões. Da mesma forma que esse verbo usado por Hitler contagiava multidões de inconscientes opostos que eram atraídos magneticamente, apaixonados por aquilo que lhes faltava como complementação psíquica. E aí você perguntava para as mulheres alemãs da época e a história diz que elas registram: eu não sei porquê, mas eu daria todos os meus filhos a Hitler. Interessante isso, né? Esse verbo que atrai ali, né? Porque a mulher precisa disso na complementação daquele psiquismo. Isso é muito bem retratado em vários livros que trabalham ânima ânimos, né? Muito também pela transpessoal. A força moral de Jesus, o verbo que contagiava multidões, as atitudes enérgicas, quando necessárias, demonstravam uma atitude masculina. Ele não o dizia com ira ou paixão morbífica, porque não projetava nada, né? Não tinha conteúdos projetados, era inerte ali, não tinha emoção negativa envolvida. Ele, sim, sim, não, não. É isso que a gente tem que avaliar, né? Isso aí, Se perfeito. com ira ou não. Perfeito, exato. Duas expressões aparentemente opostas se mesclavam no homem Jesus. Vocês percebem que Joana de Ângeles fala muito do caráter do homem Jesus? O Jesus homem, o Jesus homem, o homem Jesus. Percebem isso nos textos dela? Por que será que ela fala tanto isso? Jesus homem, Jesus homem, Jesus homem. Porque aí ela está... Isso. Ela está... Perfeito, ela está falando do oposto do Jesus Deus. Por isso também que ela fala dessa trajetória.
Isso. Então nós temos aqui um aspecto importante para nós que estudamos Joana. Esse Jesus homem, ele tem dois entendimentos. O primeiro é esclarecer que Jesus é filho e não pai, né? Porque Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Um Jesus que não se perde num conceito de Santíssima Trindade, em que Jesus é Pai, é Filho e é Espírito Santo ao mesmo tempo, o que é característico de um pensamento mítico ancestral. Ela vai retomar isso quando ela fala da evolução do pensamento humano, né? Então essa é uma abordagem. E a outra abordagem, essa que a Adri tocou aqui muito bem, nos lembrou bem, de que ela quer dizer que a trajetória do Cristo não é diferente da nossa. Ele também não é um ser criado, isso, não é criado à parte, né? Transitou, foi criado simples e ignorante, foi como qualquer um de nós, transitou por todas as experiências e por mérito, por aprimoramento, pelo esforço, chegou onde chegou. E que a cada um de nós é possível, basta segui-lo, no sentido desse modelo psicológico, né? Então isso é importante. Então o homem Jesus, nesse sentido, chorou sim, várias vezes, o que aparentemente não é uma atitude masculina, pois não havia preocupação em parecer. Ele não estava preocupado, chorar não pode porque chorar não é coisa de homem. Ele não estava preocupado com máscara. Ele não precisa parecer porque ele é. É isso que ela está dizendo. Ele já integrou, já é, não tem mais máscara, porque se tem máscara, em oposição tem sombra. Lembra? Persona, sombra. Precisa. Então Jesus chorou porque não precisava aparentar ou parecer ser para aquele que era. E que demonstrava, sem nenhum receio, sem nenhum medo, sua grandiosidade, sobretudo através do sentimento de humanidade, de compaixão, de solidariedade, de convivência. Acolheu como apóstolo Mateus, que era coletor de impostos. Fez com que Zaqueu descesse da árvore para cear com ele e seu grupo. Olha o enfrentamento, porque ele enfrentava a postura de todos que o condenavam. Mateus, Zaqueu, né? E o Cristo ia. Comia com pecadores, exatamente. Dormia na casa de um cobrador de impostos. Né? É escandaloso. Ele enfrentava o mundo, né? E aí a gente brinca aqui, mais um parênteses, como o Marlon brincou lá no encontro de Curitiba, e a gente acha que Jesus era esse bobinho assim, que ficava, ele enfrentava todo mundo e dizia para a mãe dele, quieta aí que não chegou minha hora ainda não de fazer isso que você quer, fica na tua, né? E aí o Marlon vai brincando assim, vai trabalhando, mas o Cristo é esse sim, não, né? Porque no Evangelho está lá, Maria pede para Jesus, para ir ajudar, e ele diz, ainda não chegou minha hora. Mas a gente não sabe se é assim que aconteceu. Vai saber como foi o diálogo, né? Imagina se ele não ia dele com a mãe. Andava com as prostitutas. Imagina! Deixasse a amiga dele. Imagina! Não dava para aceitar usar dele nem no Facebook. E aí a maior prostituta de todas, depois vai na casa dele, ele acolhe, dorme lá, fica lá, imagina o processo. Né? Ah, por isso que ele socorreu ela lá na pé, né? Imagina o caos. Então, esse é o Cristo, né? Esse é o Cristo. Estabeleceu conversação com Nicodemos, doutor da lei, ao ânimos aí, instruindo a respeito da reencarnação. Foi à casa de Simão, o fariseu, e ali aproveitou para ensinar que o amor era a força libertadora de todos os erros. Esses e outros tantos exemplos fazem com que ele seja o exemplo perfeito da conjugação das duas polaridades. Aqui a gente já tem, esqueci de pôr ali na referência, já o Refletindo a Alma, né? Que já é esse livro, junto com Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia, que já são... No 6 e no 16.
já são palavras aqui do Cláudio Sinotti. Depois eu corrijo lá. Mas é o capítulo 16, Jesus, o homem integral, que o Cláudio Sinotti escreveu. Esse especificamente é desse capítulo. O 6 também, você falou? Fala sobre ânimo e ânimo. Também, né? Ah, sim, daí das estruturas da íris, né? Isso, capítulo 6. Mas o relacionamento do Gelson fala. Perfeito. Então aqui, só porque eu esqueci também o livro Refletindo a Alma. Então, para quem quiser entender e estudar um pouquinho isso, né? Esse e outros tantos exemplos. Jesus, homem, à luz da psicologia profunda, então está misturado aqui, ó, Joana com um pouquinho deles. Arrebentou esse pressuposto de dominação patriarcal. Aqui já é a Joana, né? Já é a forma dela. Realizando a superior androginia figurativa. Olha aí que bonito. Né? Porque nós somos andrógenos, nem homem nem mulher. Né? Quando harmonizou o seu ânimos com a sua ânima, em perfeita identidade de conteúdos, o que lhe permitiu transitar pelos diferentes comportamentos emocionais, mantendo a mesma qualidade de conduta. Então isso é importante para a gente entender. Eu acho que fecha essa ideia de polaridade, de características, e é isso que Joana de Ângeles finaliza dizendo ali. O Jesus era integrado. Né? Então, nem uma coisa, nem outra. O homem Jesus, absolutamente lúcido e conhecedor do self, que lhe mantinha a organização humana, era todo luz. Olha, o ego integrado totalmente ao self, não tem mais sombra. Se era todo luz, não tem nada que o ego ignore para ser sombra. Né? Não havendo qualquer espaço sombra, ela mesma define ali. O lado escuro que devesse ser penetrado, então não tem mais o que aprender. A fim de erradicar mazelas, precisa. Desde que o houvera superado em experiências multifárias, variadas, nas esferas superiores onde provinha. E aqui é a ideia que a Adri nos trouxe. Por isso ela fala do homem Jesus, que é o homem Jesus que vivenciou as experiências para vencer todo esse lado escuro. Então ele não foi criado à parte, foi criado como qualquer um de nós. E esse é o nosso futuro, esse é o nosso objetivo, sermos assim. Perfeito? Por isso, na visão espírita, é mais interessante, porque na visão junguiana, termina, né, com a morte. Na visão espírita, a gente consegue, na próxima existência, continuar um pouquinho mais, até chegar a esse patamar que seria impossível numa única existência. Adquirir todas as qualidades, todos os sentimentos, todas as emoções, integrar-se totalmente esse inconsciente à consciência numa única existência, complicado. Então, para a visão espírita, isso era importante a gente ter claro. Tudo bem, pessoal? Perguntas, alguma dúvida aí? Importante ler, importante reler essas questões do Livro dos Espíritos. E na semana que vem, a gente então trabalha um pouco daí a visão de Carl Gustav Jung. Vocês vão ver que tem uma perspectiva um pouco diferente e no final a gente casa as duas coisas, perfeito?